Olá a todos, a todas, boa tarde. É uma alegria estar aqui. Primeiro porque eu sou itabirana, aliás, principalmente nasci em Itabira. Meu nome é Rejane, eu sou editora no Grupo Autêntica. E o Grupo Editorial Autêntica, ele tem vários selos. Ele tem 7 selos. Cada selo é especializado num tipo de livro para um tipo de leitor. Então, por exemplo, o selo Autêntica é um selo que publica livros mais universitários. O selo Vestígio é um selo que publica livros de interesse mais geral. O selo Gutenberg é um selo que publica uma literatura mais juvenil ou uma literatura feminina para jovens e adultos. Então, aqui hoje estão 2 autoras do selo Vestígio, e são 2 autoras muito preciosas para mim, porque foram 2 livros com os quais eu me envolvi de verdade, porque eu realmente não sou editora no selo Vestígio. O que a gente quer fazer aqui é um bate-papo e fazer uma conexão entre as 2 autoras, os 2 trabalhos, os 2 livros. São 2 experiências pessoais. A Daniela é publicitária, ela foi muito corajosa, ela escreveu sua própria história, uma história, ela vai contar, uma história que envolveu muita dor, de abuso psicológico, abuso, violência física, mas também é um livro que tem cenas muito divertidas. Então, quando as pessoas dizem assim, eu não vou ler porque essas histórias são muito pesadas, e eu digo assim, não pode ler porque é bom de ler. Eu sempre falo isso na editora. O nosso esforço é sempre no sentido de publicar livros bons de ler. Bons de ler do início ao fim. Essa é uma aventura muito difícil. Muitos autores não conseguem fazer com que o livro tenha sucesso desse ponto de vista. Tem muito livro que é importante, que é bom, mas que ele se arrasta nas primeiras páginas, as pessoas deixam de lado. Esse livro é um livro muito bom de ler, apesar do tema ser um tema que nos assombra, né? Doutora Meira, médica, sua formação é anestesiologia, isso. Mas ela tem ela tem uma clínica de dor, e foi muito impressionante. Eu também me envolvi muito com esse livro. É um livro que fala sobre obesidade, sobre um assunto que as mulheres... eu penso nisso quase todo dia, eu acho que todas as mulheres pensam nisso quase todo dia, mas ela é uma médica, vamos chamar de médica integrativa, que trabalha com uma medicina integrativa, e eu me lembro que ela publicou alguns capítulos, ou artigos referentes a alguns capítulos do jornal O Tempo, por algum tempo. Acho que foram 12 capítulos e acabou sendo mais do que isso. Eu estou fazendo a coluna até hoje. Até hoje, né? Acho que teve um momento que interrompeu um pouco, depois continuou. Foi direto. E eu tinha tido, em 2015, câncer de intestino. O meu câncer foi relativamente tranquilo, porque eu não tive que fazer químio nem rádio, mas fiz só cirurgia. E esse capítulo específico sobre o intestino, se eu tivesse lido algum tempo atrás, eu teria percebido que havia alguma coisa errada, e eu provavelmente teria pedido ajuda muito tempo antes. Então, o livro é todo muito tocante, cada capítulo nos diz sobre alguma coisa, e, obviamente, não é um livro que trata o corpo aos pedaços. É um livro que trata o corpo como um todo. Então, a gente está aqui com uma pessoa que traduziu, que falou dessa dor num livro, e temos aqui uma pessoa que tem uma experiência clínica, e algumas histórias são completamente impressionantes. A gente nem imagina que haja casos assim. Então, eu queria que as 2 contassem um pouco a sua própria história no processo de construção do livro, por que fizeram o livro, o que representou essa escrita. Eu vou começar pela esquerda, porque agora a esquerda está com tudo e não está prosa. Então, eu vou começar pela esquerda. Fique à vontade. Boa tarde, é um prazer estar aqui com todo mundo. Meu nome é Daniela Channing e eu passei por 20 anos num relacionamento abusivo. E quando eu decidi me separar, eu achei que estava resolvido o problema, que eu estava finalmente me libertando. E foi quando realmente toda a perseguição começou, culminando em ameaças de morte, em prisão, enfim. Foi um processo muito doloroso, que me exigiu um recomeço, uma força de recomeço muito grande também, porque eu era muito jovem quando eu me envolvi. E isso na década de 90, onde não se falava sobre relacionamentos abusivos. E quando eu saí desse relacionamento, eu precisei entender
Por que que eu, com uma vida toda pela frente, porque esclarecida, ainda existia aquele estigma, né, de que a questão da agressão física, do relacionamento abusivo, ele só acontecia em classes mais desfavoráveis, com menos informação, e não era o meu caso. Então, eu entrei dentro de um processo de autoconhecimento muito grande, porque eu precisava entender por que eu tinha ficado presa 20 anos dentro desse relacionamento. E foi quando eu comecei a estudar para poder aprofundar dentro do assunto e me libertar de toda aquela culpa que eu vinha carregando, porque eu tive 2 filhas que também sofreram, querendo ou não, presenciaram tudo isso, presenciaram violência dentro de casa. E eu fui entender que existe uma psicopatia, um transtorno por trás dos relacionamentos abusivos. O relacionamento abusivo clássico, ele tem um padrão de fala, um padrão de comportamento, que você pode estar no Brasil, você pode estar na Alemanha, na França, Estados Unidos, não importa. Você pode estar numa comunidade, num condomínio de luxo, que o padrão ele é sempre o mesmo. E desde então, desde 2018, eu me separei em 2013. Em 2018, eu criei um projeto para ajudar outras mulheres a entenderem todo esse processo delas. E, a partir daí, eu venho atendendo e ajudando mulheres a resgatar a autoestima delas, a resgatar as rédeas da própria vida. E uma das coisas que me chama muito a atenção é a questão do adoecimento físico a partir da dor emocional que essas mulheres vivem. Então, quase todas as mulheres que eu atendo têm fibromialgia, depressão, compulsão alimentar, questão de distúrbio do sono, crise de ansiedade, crise de pânico. Eu mesma desenvolvi uma esofagite gravíssima, prestes a virar um câncer, que é exatamente a área do engolir sapo, né? Como que o corpo realmente fala. Então, assim, eu acho, doutora Meire, que essa conversa hoje nossa vai ser muito produtiva, porque tem muitas coisas que vão me ajudar, inclusive, a entender o meu processo também, sabe? Uma coisa que me chama muita atenção é porque a maioria das pessoas que passam pelo abuso, elas desenvolvem o transtorno de estresse pós-traumático, que é uma coisa que foi inicialmente diagnosticada em veteranos de guerra. E essas mulheres, elas entram dentro do estágio do cérebro primitivo, que é o cérebro reptiliano. Elas entram num trauma dentro da função de sobrevivência. Então, elas não conseguem fazer essa ligação do cognitivo para poder estar bem, que é uma coisa que você traz muito no seu livro, né? Que a gente precisa estar bem emocionalmente para poder fazer as pazes, inclusive, com o próprio peso. Né? Então, mas primeiro eu gostaria que você se apresentasse também para a gente poder iniciar esse debate. O meu nome é Meira, né? Eu sou Meira Souza, eu sou médica e é muito curioso porque eu sou anestesiologista e eu tenho várias especializações, mas eu uso todas elas na clínica de tratamento de dor, porque dor é muito complexo. A dor, ela vai realmente da dor do câncer à dor de cotovelo. Né? E muitas vezes a dor de cotovelo é muito mais desafiadora do que a dor de um processo terminal. Então, eu me capacitei de várias maneiras para enxergar além da dor, que é entender o que estava causando essa dor. E é muito curioso, porque a gente está acostumado a ouvir falar de obesidade na endócrino, na nutrição, e por que eu escrevi sobre obesidade? Porque poucas coisas doem tanto quanto a obesidade. Obesidade dói. E ela dói de várias maneiras. Dói no joelho que está com artrose, dói na coluna, dói na autoestima, dói quando não dá conta de lidar com a imagem, dói na inadequação da nossa sociedade, que é extremamente cruel com a imagem. Então, por esse motivo, porque eu pensei, se eu quero tratar o indivíduo, se eu quero ter uma visão para além da dor, eu preciso ajudar o meu paciente a estar em harmonia com o corpo dele. Mas essa coisa da dor, né, da obesidade doer, ela não é só a obesidade que dói. A pessoa que está obesa, ela também permite que muitas práticas absolutamente agressivas
sejam feitas para que ela entre nesse modelo desejado pela sociedade. E esse livro, né, 12 Atitudes para Ser Feliz em Equilíbrio com o Seu Peso, ele é resultado da minha indignação de como, com essa questão toda social, da exigência social, a mulher se permite ser palco dessas agressões. E isso não é necessário, né, se a gente conhecer as 12 atitudes. Eu escrevi um livro para todas as pessoas entenderem que a potência de ficar saudável e no peso ideal não está fora delas, mas está dentro delas. E a sua fala me remete a isso. Porque se você entendesse a sua força, você não teria ficado tanto tempo. Então, na questão do corpo e do peso, a pessoa transfere essa capacidade de moldá-la no peso certo para o outro, para o remédio, para a indústria, né, a indústria farmacêutica, para a medicina. E ela não pensa que ela pode. E é isso. O livro é para empoderar todo mundo. Não, e me parece que, no seu caso, eu me lembro de algumas partes do livro, quer dizer, a questão da obesidade se tornou também um instrumento de agressão e para reduzir ainda mais a sua autoestima. Era uma cobrança extrema. Então, eu vivia numa corda bamba, que se eu engordasse 2 quilos era motivo para traição, por exemplo. E eu lembro que, quando eu me separei, a primeira coisa que eu inconscientemente fiz foi engordar muito. Porque eu queria me tornar completamente invisível para o meu abusador. Né? Ou seja, esqueça que eu existo. Eu já estou fora de forma. Então, essa consciência ela veio depois de um certo tempo. Né? Que eu precisava sair da vista dele, dentro do que ele esperava. E outra, eu queria ser amada um dia novamente pelo que eu era, e não pelo que eu aparentava, pela cobrança da sociedade. E isso era um ponto muito importante para mim, de eu ser aceita pelo que eu era como pessoa, sabe? Mas, nesse caso, você engordou para se proteger. Sim. Inconscientemente. Foi uma forma de proteção. Eu acho que uma forma de proteção e uma forma de protesto também, né? Porque essa coisa de você ficar se equilibrando numa corda bamba para ser o objeto de desejo do outro, te leva a pensar o que você é, né? É somente um corpo ou você é uma pessoa, né? Uma pessoa que, em qualquer condição que você esteja, merece ser amada. Essa fala que você trouxe, ela é muito comum no consultório. Geralmente as pessoas, principalmente a pessoa adulta que engorda muito, ela tem um marco, um momento, uma situação de estresse, uma situação de abuso, né, uma situação, às vezes, de trabalho. Mas é um momento onde ela se destitui, né, do poder de cuidado, onde ela perde essa capacidade de saber quem é ela. E ela começa a reagir ao invés de agir para fazer boas escolhas. E isso é muito comum, porque quando a gente começa a cuidar do paciente para que ele também entre nesse corpo, e esse cuidado envolve atividade física, envolve dormir direito, envolve mastigar direito, envolve tudo que está conectado com o indivíduo e não com o outro, com o que o outro quer dele. E quando eu falo de outro, gente, o outro companheiro é uma coisa muito próxima e íntima, mas o outro é a sociedade. O outro é o mundo inteiro, criando um modelo absolutamente perverso de existência, muito mais para o feminino do que para o masculino. Se você olha para uma mulher muito obesa, passeando com um cara todo atlético, é totalmente bizarro. O contrário, uma mulher toda magra, passeando com um cara com um abdômen extremamente abaulado, aceitável. Então, como que no feminino se cola esse nível de exigência massacrante da sociedade? Inclusive, se a gente for analisar as propostas cirúrgicas para que a mulher entre nesse modelo de corpo institucionalizado, essas cirurgias e as práticas estéticas, elas são muito mais feitas para mulheres do que para homens. E, sendo assim, muito mais mulheres morrem por causa dessas práticas. Porque elas não têm esse limite, elas aceitam. Enquanto anestesiologista, eu anestesiava para cirurgia plástica. E eu presenciava, às vezes fazendo uma lipocirurgia,
e a anestesia só estava até aqui, e quando o cirurgião falava, mas eu preciso limpar até em cima, ela, pode deixar, pode fazer, pode doer, eu quero ficar bonita, pode doer, né? E aí, qual é a medida dessa dor? É de dor ou de sofrimento? E os pacientes que você recebe na sua clínica, os e as razões para a obesidade são diferentes? Como você consegue apurar isso? Quer dizer, imagino que você tenha mais pacientes mulheres do que homens. Os homens morrem mais e as mulheres se cuidam mais, né? Então, a gente busca mais essa questão do cuidado, e isso é há muito tempo. Atualmente, os homens, e isso é muito interessante, né, com essa relação diferente do menino que não chora, né, com essa mudança de postura da sociedade, o homem está se permitindo cuidar. O que é também muito cruel com o homem, essa imagem de que ele não pode se fragilizar, ele não pode se perceber doente, ele não pode chorar, ele não pode querer ser cuidado. Então, isso tem mudado, porque a minha clínica é uma clínica de cuidados, né? Mas eu atendo mais mulheres, e os motivos pelos quais essas mulheres engordam, eles são diversos, mas uma coisa é comum a todos. Todas elas estão vivendo uma desconexão com elas. Elas estão vivendo um projeto do outro. Ou trabalho, ou pós, ou mestrado. Comumente, a pessoa está vivendo exigência de outra pessoa e não o desejo dela. E a vida muito desconstruída também. Raramente a pessoa está organizada e está fugindo do peso ideal. E o contrário também é muito legal. Perceber que quando a pessoa encontra uma pessoa legal, está num trabalho bacana, ela também procura porque ela quer ficar bem. Ela quer ficar em equilíbrio com ela, ajustada. Por isso é que o processo de emagrecimento não pode ser uma prática, uma técnica, um remédio. Tem que ser um olhar sobre a pessoa que está fora do peso e que deseja ter o peso ideal. Entendi. Dani, bom, quando a gente foi lançar o livro, talvez um pouco antes, eu ainda digo isso para ela, que às vezes tem certos livros que não são fáceis de serem vendidos, comercializados. Eu até me lembrei de um livro que a gente lançou há muitos anos, há uns 20 anos atrás. O livro se chamava A Função Social dos Amantes, e tinha um subtítulo assim, Na Preservação do Casamento Monogâmico. Esse livro foi um sucesso estrondoso, e a gente recebia mensagens muito interessantes, tipo assim, vocês entregam o livro, mandam pelo correio? Mandamos. Mas como é o embrulho? Porque a pessoa que comprava tinha medo de receber com um embrulho transparente e o marido ou a esposa ver o livro. Ou seja, se alguém está na fila do banco lendo esse livro, ou é amante ou é corno, em tese. Né? Então, no caso do livro da Dani, eu disse assim, vai haver um primeiro impedimento. É difícil dar esse livro de presente. Se você sabe que tem uma amiga... o livro, obviamente, é a história de uma mulher, e a gente sabe que a grande parte... claro que há homens vítimas de abuso, mas a grande parte é público feminino, né, que é vítima de abuso. Assim, olha, é difícil, até para mim, que posso dar livros, né, tem um estoque enorme, é difícil dar para alguém que eu imagine ou que eu suponha que tem uma relação abusiva. Ou seja, a pessoa... existe um constrangimento. Como também é difícil, às vezes, na própria livraria, a pessoa entrar, olha, você tem aquele livro? Eu disse não e tal. Ou seja, a pessoa tem medo de se revelar ou vítima de abuso ou abusadora. Se bem que dificilmente o abusador compra o livro. Me fala um pouco da reação das pessoas que leram, que tipo de manifestação você percebe mais frequente, e também que poder esse livro tem. Aliás, mais tarde a gente vai falar numa outra mesa sobre livro é poder. Eu vejo 2 livros muito poderosos, capazes de realmente fazerem as pessoas tomarem decisões diferentes. Você já recebeu alguma mensagem nesse sentido? Olha, por causa do seu livro, eu tomei uma decisão, eu passei a ter um tipo de atenção, de olhar diferente? Toda semana. Toda semana eu recebo... isso é muito gratificante. Na hora que você recebe mensagens de mulheres que falam, depois que eu li o seu livro, eu entendi o que eu vivia. Uma coisa que eu costumo dizer é que o cérebro ele não faz muita diferenciação da dor emocional e da física. Apesar do que, a meu ver, a emocional ela é mais complexa, porque a física ela pode ser
ela pode ser mensurada, né? Inclusive, a gente chega num consultório médico e o médico fala, uma escala de 1 a 10, né? Você está sentindo o quê? Até que forma? A emocional, não. Existe esse tabu das pessoas... Tem manchas, né? Tem marcas, né? A física, né? Ela é visível, né? Muitas vezes ela é visível. A emocional, não. Ela não pode ser mensurada. Então, muitas vezes as pessoas preferem não olhar para aquilo, né? Quando a gente... eu falo que existe uma dissonância cognitiva aí na questão do abuso, porque a pessoa ela prefere se agarrar ao conto de fadas que foi criado dentro daquela relação, ou seja, ao que foi prometido. Ela não enxerga a realidade do que está acontecendo. Ela se agarra ao que as promessas, às juras de amor, ao discurso que é completamente afastado da realidade, mas é nesse castelo de conto de fadas que o abusador cria na sua cabeça, é nisso que ela vai se agarrar. Por quê? Porque o entendimento da realidade ele exige uma mudança. E essa mudança, muitas vezes, a vítima está tão fragilizada para tomar que ela não tem forças para poder fazer diferente. Então, ela se agarra ao mundo das ideias, dos sonhos e tudo mais. Então, assim, quando eu conto a minha história, porque não só conto a minha história, mas eu explico o passo a passo de como se dá a dinâmica de um relacionamento abusivo. Então, eu tenho 2 falas no meu livro. Eu tenho a minha fala de mim como personagem, vivendo e contando a minha história ali desde década de 90 até os anos de 2013. E tenho a fala do meu aprendizado e do meu entendimento das minhas pesquisas, dos meus estudos, do que é um relacionamento abusivo. Então, eu consegui fazer essa sobreposição de um texto com o outro para que as pessoas realmente entendam isso. E uma coisa que é muito interessante, que pouca gente sabe, é que o cérebro de uma mulher abusada ele se comporta igual de um dependente de cocaína. A dependência ela não é só emocional, a dependência ela é química. Porque o relacionamento abusivo ele trata com 2 extremos. Ou você está no céu ou você está no inferno. E ambas as 2 situações, como não existe um equilíbrio dentro da relação, ela te leva a extremos, inclusive hormonais. Você está com muita adrenalina ou você está com muita dopamina. E são 2 hormônios que viciam. Então, quando essa mulher ela entra na fase da abstinência, porque o relacionamento abusivo ele é baseado na carência, ou seja, num momento ele te dá tudo e de repente ele tira tudo que ele te dá, né? Na hora que ela entra nessa abstinência, ela entra literalmente numa abstinência química, porque ela estava tendo uma descarga de dopamina, endorfina imensa ali naquele primeiro momento e depois aquilo ali é retirado. E quanto mais esse ciclo ele se repete, mais ela se torna dependente, porque o cérebro dela começa a entender que o abusador ele é o salvador dela, porque é ele que tem a droga que vai proporcionar o alívio para a dor emocional dela. Então, esses entendimentos de que o abusador tem um transtorno que não tem cura, que não tem medicação, que não tem terapia, que são eficientes nesse caso, faz com que ela perceba e desmistifique essa questão do amor romântico. O meu amor vai salvar esse homem, o meu amor vai salvar esse casamento. Não. Ele vai mudar, né? A gente como mulher, a gente é muito criada dentro desse mito do amor romântico, né? O nosso sucesso está muito relacionado a um relacionamento, coisa que o homem não tem essa questão desde aí da infância. Eu fico brincando que os filmes da Disney, eles de certa forma, eles trazem isso, né? Porque o the end sempre é na hora que a princesa casa. Ninguém traz ali o depois, o que vem ali depois disso, né? Olha bem, na sua fala, eu fiquei observando o que acontece no consultório. O que várias vezes mesmo, eu fui procurada por mulheres que estão se sentindo adoecidas, acima do peso e com um relacionamento muito ruim, todo desfacelado. E eu posso assim, participar da vida de mulheres que pensam assim, eu não posso separar agora, porque eu estou destruída. E elas começam a se construir
para poder tomar uma decisão de separar. Então, tem duas coisas na sua fala muito interessantes. Enquanto você está tendo uma avalanche de dopamina e adrenalina, a sua suprarrenal está acabando. Acabando, porque ela está extremamente sobrecarregada. Aí você tem essa reserva de adrenalina e dopamina cada vez mais baixa, enquanto você tem uma reserva de cortisol cada vez mais alta. Então, você tem um estado de alerta o tempo todo. E aí, por isso é muito comum que as pessoas engordem no momento de estresse. Porque o cortisol é catabólico, ou seja, você perde músculo, ganha gordura, você perde cérebro. Literalmente, seu corpo começa a queimar o seu cérebro. Então, você perde também a capacidade de raciocinar. E aí, você está precisando de compensação. Né? Você brinca com essa coisa da dopamina e da adrenalina, e quando ela não vem dessa pessoa, ela vem do açúcar. Ela vem do farináceo refinado, ela vem do alimento com índice glicêmico alto. Então, o alimento deixa de ter uma função de nutrir para ter uma função viciante, de vício mesmo. E aí a pessoa não se percebe, mas ela busca esse estado. Por quê? Porque se nós estamos falando de suprarrenal, nós estamos falando de uma glândula anabólica, de que vai nos dar energia. E aí, se essa energia que está cada vez mais exaurida, se o seu tanque de energia é cada vez menor, você vai buscar energia rápida na forma de açúcar. E aí, engorda, inflama, adoece. E a gente precisa colocar aqui o quanto saúde é poder. Saúde é poder. Sabe, o que eu busco para o meu corpo, não é que ele seja bonito ou feio. Se for bonito, ótimo, né? Melhor ainda. Mas que ele funcione. Que a gente tenha saúde para funcionar. Para pensar. Seu conceito de saúde não é um corpo magro. Não, o conceito de saúde é um corpo que não esteja inflamado, é um corpo que funcione e é um corpo que a pessoa se olhe no espelho, se veja e fala assim, eu estou bem, eu estou feliz comigo. Né? É um corpo leve, entendeu? Então, o que acontece? Quando a pessoa pensa em emagrecer num projeto, e aí eu acho que quando você fala de um abusador, você tá materializando um homem, mas na minha cabeça de médica, eu materializo vários abusadores. E, inclusive, a indústria do emagrecimento. Sabe? Eu converso o tempo todo de maneira muito delicada, né, para eu não ser, inclusive, censurada, com essa indústria do emagrecimento, que projeta mulheres irreais. Do mesmo jeito que eu recebo no meu consultório mulheres doentes, obesas, eu também recebo no meu consultório modelos magérrimas, doentes, muito doentes. Então, quando a gente fala de peso ideal, né, de peso para ser feliz, para viver em equilíbrio, a gente não está falando, né, da modelo da passarela, porque essa modelo, muitas e muitas vezes, pelo menos todas que me procuraram, estavam doentes. Né? Então, tanto o magro quanto a obesidade muito extrema, eu, como médica, acho muito difícil que ela esteja embalada em saúde. Né? Porque é muito difícil você compor um corpo muito obeso sem estar hipertenso, diabético, inflamado ou no risco de muitas patologias. Né? Porque a gente sabe que alimentos que engordam muito também são alimentos que inflamam. Então, a gente não levanta bandeira, mas manter o corpo sem estar tão obeso é mais fácil estar na coluna da saúde. Mas uma outra questão também que você falou, né, que é essa questão de você não dar conta de sair desse meio, eu me recordei de uma paciente que me procurou porque ela precisava separar. E eu pensei, poxa, eu não sou advogada. Né? Então, por que ela está precisando separar? E o mais curioso dessa paciente é que a idade. 78 anos. Como que uma pessoa procura uma médica porque ela precisa separar e ela tem 78 anos? Mas ela falou, olha, doutora Meira, eu tenho 6 filhos, eu quero me separar, mas eu preciso me separar porque o meu marido é muito poderoso, muito influente, e se eu não estiver preparada, ele vai me esmagar. Ele é muito rico e ele vai me esmagar. E eu não quero muita coisa, mas eu quero ficar com a minha casa, porque é onde eu recebo os meus filhos. Eu não quero perder essa identidade da minha família. E eu quero um dinheiro, pouco. Mas eu sei que eu não vou ter isso se eu não estiver bem. E aí nós começamos a cuidar. No meio desses cuidados,
Ela perdeu 12 quilos, mas não era isso o ponto principal. Mas ela tratou o joelho, que tinha artrose, ela tratou o refluxo, né? Ela tratou a insônia, e ela ficou muito bem. Depois que ela estava muito bem, aí ela solicitou o divórcio. E a história é engraçadíssima, porque o marido contratou uma advogada. E na audiência, a advogada estava esmagando essa senhora de 78 anos. E ela, assim, no meio, assim, que ele queria tirar tudo dela, a casa, deixá-la sem nada, porque ela era uma esposa, né? Ela não tinha trabalho, não tinha renda, ela era só esposa, um perigo ser só esposa. E aí ela tirou da bolsa um gravador. E no gravador o som era esse. Aí ela olhou para o juiz e falou assim: senhor juiz, o que o senhor acha que eu mereço de ter passado 52 anos da minha vida ouvindo esse som? Jura que ela fez isso? Juro. Isso que eu chamo de empoderamento. Segundo ela, o juiz ficou com uma cara estranha, mas que o marido derreteu. Que se ela quisesse levar até as cuecas dele, ela teria conseguido. Porque depois disso, ela conseguiu tudo que ela quis. É engraçado porque realmente, assim, isso é a primeira coisa que o homem tira mesmo. Ele, quando não consegue mais atingir a mulher, no caso da violência física, quando ele não consegue mais atingir a mulher fisicamente, ele vai atingir ela de 3 formas. Ele vai atingir ou pelo dinheiro, né, a violência patrimonial, ou ele vai atingir através dos filhos, alienação parental, ou então através de uma difamação pública dessa mulher. Sim. Todas as mulheres que eu conheço, elas foram, de certa forma, questionadas. É aquela questão, né, que você está falando da pressão que a mulher tem, não só de se enquadrar fisicamente dentro de um padrão, mas todas as mulheres foram questionadas ou quando ficavam, mulher de malandro, ou quando saíam, né, porque que saía tá destruindo o casamento. Ou seja, sempre existe algum tipo de questionamento aí. Mas isso depois que ele percebe que essa mulher ganhou a autoestima e que ela está forte para enfrentar, ou seja... Geralmente quando pede o divórcio. Aí é a primeira forma... e aí a gente vem também com essa questão que, além da dependência emocional, além da dependência química que falamos, além dessa questão da manutenção da família, dessa cobrança da sociedade, né, de se manter dentro de um casamento pelos filhos, que muitas vezes ela se mantém pelos filhos, da mesma forma que a mulher se mantém dentro de um relacionamento abusivo pelos filhos, é pelos filhos que ela sai também, na hora que ela começa a entender, né? Então, tudo isso ainda tem a questão da dependência financeira, que é seríssima e que mantém mulheres aí no mundo inteiro dentro de relacionamentos abusivos. Uma pergunta, Dani. De certa forma, esse homem, durante todos os anos, fez muito esforço para que essa mulher ficasse dependente financeiramente? Sim. É uma estratégia? É um padrão. É um padrão. Esse é um padrão. Isso é muito interessante e a gente vê meninas de toda a classe social, de toda a classe cultural, entrando nessa questão, né? E aí elas fazem dois jogos, né? Que é o jogo de ele me sustenta, né? Então eu preciso ter esse corpo, que é o corpo que ele leva para passear, para mostrar para os amigos, né? Então eu preciso dizer do quanto as mulheres se sujeitam a coisas agressivas para estar dentro de um modelo desejado, dentro de um modelo que vai ser exibido. É um troféu. É o troféu. É o troféu. É o troféu. Por quê? Se ele está pagando tudo, se ele está patrocinando tudo, ele quer essa mulher para mostrar para os amigos. Né? Dentro dessa história que eu comentei, dessa mulher de 78 anos, quando ela conseguiu esse divórcio, essa mulher voltou no meu consultório, ela já estava muito plena, ela já fazia atividade física, ela já dormia melhor, ela já tinha tirado os remédios antidepressivos, ansiolíticos, porque também tem essa coisa da sociedade entorpecendo, né, o indivíduo, não só a mulher, para que a pessoa não tome uma atitude, né, e ela vai ficando entorpecida. Olha, você precisa desse remédio para dormir, né, você precisa desse remédio para você não ficar triste. Então, foi muito curioso, porque essa mulher de 78 anos, né, gente, nós não estamos falando de uma mulher de 40, né? Isso me chamou muita atenção. Ela voltou no meu consultório e falou assim: doutora Meira, a sensação de liberdade, o bem-estar que eu estou sentindo, ele é tão extremo
que eu faria, se eu tiver que viver mais 2 dias, já valeu a pena. Ela falou assim, a minha vida começa agora. Então, é muito como médico, a gente precisa se deslocar desse lugar de prescritor, né, de prescrever um antidepressivo, um remédio para emagrecer, um remédio para dormir, para entender a história que está por trás daquela pessoa, porque são as histórias que nos adoecem. A doença ela tem um caminho, que é sentimento, sintoma, sinal, lesão. Você falou, eu tinha refluxo, né? O sapo que você não engolia, o sentimento, daí a pouco você começa a ter uma azia, daí a pouco você tem um sinal que está queimando, e se nada você fizer, você vai ter uma lesão, que é o câncer. Pode-se dizer que toda doença que se manifesta fisicamente, ela tem uma origem emocional? Ou não? Nós não poderíamos falar assim, mas nós somos um binômio. Se eu estou extremamente bem comigo, e eu falo muito do cérebro contrariado, se eu estou alinhada com o que eu desejo e eu consigo fazer, e eu não fico ferindo os meus propósitos, eu não só tenho muito mais condição de estar saudável, como eu tenho condição de buscar saúde. Porque quando a pessoa vive uma série de desorganizações, tristezas, insatisfações, contrariedades, esse cérebro está contrariado, ela também precisa, muitas vezes, de estar doente, porque essa doença também conta muito sobre ela. Entendeu? O adoecimento conta muito sobre a pessoa. E muitas vezes, por exemplo, quando eu faço bloqueio de dor numa paciente, eu recebo, às vezes, o comentário de: doutora, você vai colocar um esparadrapo grande? Aí eu olho e falo assim, por quê? Você está precisando de um esparadrapo? Não, para o meu marido ver que eu estou muito doente. Então tem também essa questão de que com quem essa dor vai conversar, com quem essa doença vai conversar. Porque a nossa sociedade, ela não escuta, olha, eu estou triste com você, o nosso relacionamento não está legal, esse trabalho não está legal. Mas ela escuta, né, Rejane teve um câncer. Então isso, eu tenho certeza que mudou toda a sua relação de trabalho. Até eu comigo mesmo. Até você escuta isso. Então, o adoecimento, ele tem uma escala. E é muito difícil que uma pessoa totalmente ajustada, e isso é difícil encontrar uma pessoa totalmente ajustada, né, com a infância, com a maternidade, com a paternidade, ela construa doenças muito difíceis, porque ela vai ter defesa. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Dani, porque eu me lembro bem, na leitura do seu livro, eu fiquei muito impactada com a presença das filhas no livro, e os momentos mais divertidos são também com as filhas. As pessoas que leem o seu livro, vítimas de abuso, elas se assustam com isso? Ou seja, como isso vira uma questão familiar e o quanto que é perigoso para os filhos viver, assistir um relacionamento abusivo? Isso entra, cai a ficha para elas? Eu acho que em algum momento cai como caiu para mim, né? Eu não quero que minhas filhas cresçam achando que isso é normal, que esse tipo de relacionamento é normal, mesmo que eu não conseguisse dar um nome para ele, para aquilo, porque não se falava sobre relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo era agressão física, né? O meu passou por todas as vertentes, ele passou pela violência psicológica, ele passou pela moral, pela patrimonial, pela sexual, chegou na física, né? Houve tentativa de feminicídio, enfim, ele passou por todas, mas muitas vezes até você ter a agressão física é muito difícil você dar nome para isso, né? A agressão psicológica ela é muito sutil, porque ela vem sempre acompanhada de um pedido de desculpa, de flores, né? Eu te amo, eu estava nervoso. Existe sempre uma terceirização da violência. Eu estava nervoso porque eu bebi, ou porque eu estava com um problema, ou porque eu estava estressado, né? Nunca existe a pessoa assumindo a responsabilidade pelos próprios atos, né? Eu tenho uma pergunta, negócio dos filhos, desculpa. Isso é assim, é devastador. Sabe, é uma história assim, que eu nem conto tanto no livro, apesar do que deveria, mas quando eu escrevi, as meninas eram menores de idade, então não cabia a mim trazer também uma história delas, né? Mas
as consequências, elas são devastadoras. E não só na vida da mulher, mas na vida dos filhos e na vida de todos os envolvidos dentro daquilo ali, né? Na vida da minha mãe, na vida dos meus irmãos. Ou seja, a violência doméstica, ela tem que ser trazida desse quarto escuro e ser falada, porque ela afeta milhões de pessoas. E muitas vezes a própria família não acredita, né? Acha que você está exagerando. Sim, porque eles são extremamente manipuladores e sedutores. Ou seja, perante a sociedade, eles têm literalmente uma máscara, né? O problema acontece dentro de quatro paredes, ali no dia a dia, na rotina. E isso é muito difícil, muitas vezes, até de comprovar, né, perante a justiça. E a justiça acaba se tornando uma outra abusadora também, porque ela revitimiza essa vítima o tempo todo, né? Na hora que você vai buscar ajuda, às vezes demora anos um processo, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer, que é exatamente essa questão que você está falando de quando a pessoa entra no estado de estresse e do trauma, ela vai ficar ali agindo dentro do cérebro reptiliano, né? Ativa a amígdala cerebral, e a amígdala cerebral é quem vai ficar ali inundando o corpo com adrenalina e cortisol. E essa pessoa entra naquele modo de luta, fuga, congelamento. Quando isso acontece, a gente não consegue levar aquilo para o nosso córtex pré-frontal, ou seja, a gente não consegue ter essa comunicação do estado de alerta, né, para um pensamento mais racional daquilo ali. Ou seja, ela já está tão viciada naquele modo de sobrevivência dela, que muitas vezes os três cérebros, o límbico, o reptiliano e o neocórtex, eles não entram em alinhamento para que a pessoa consiga ter um entendimento do que ela está fazendo, do que ela está passando, para poder conseguir romper aquele ciclo. Qual que seria o seu conselho para mulheres que estão passando pelo abuso, ou já passaram, mas não conseguiram se reerguer ainda, porque estão dentro desse estado ativado do trauma? Como que elas rompem esse ciclo? Olha bem, a gente precisa pensar uma coisa. Em qualquer situação, o nosso corpo ele é nutrido. E muito comumente, quando a pessoa está adoecida emocionalmente, a opção dela é se nutrir de uma maneira muito ruim. Muito ruim. Se você está com toda essa desconexão, com certeza todo o seu sistema neurológico está muito deficiente. E deficiente, quando a gente fala de nutrição, muitas vezes a gente separa. Você precisa de carinho, você precisa de afeto, você precisa de terapia. Às vezes, a pessoa não tem condição de fazer terapia ainda, porque ela está tão desnutrida. E eu falo muito no livro sobre essa obesidade, a obesidade da desnutrição. Ela está tão desnutrida, ela se sujeitou a alimentar tão mal, a não alimentar, a se colocar tão em segundo plano, ou não ser essa pessoa, esse sujeito que ela precisa ser, que muitas vezes a gente precisa começar, Dani, e aí eu sou muito científica, eu sou muito bioquímica, porque todas as vezes que eu vou tratar alguém que está com sobrepeso, ou está com dor, ou está doente, eu faço avaliação bioquímica. E aí a gente pode perceber como que esse corpo está adoecido. Ele tem deficiência de vitaminas lipossolúveis, ele tem deficiência de enzimas. Então, se eu ainda não consigo ir lá e abrir o cérebro e falar, querida, acorda. Se eu começar a entregar para essa pessoa alimentos que elevam. Quando eu falo de alimentos que elevam, são os alimentos exatamente os que não inflamam. Eu já começo a desembolar esse novelo. Porque eu começo a colocá-la com mais força, com mais energia. A gente não pode deixar o nosso corpo ir para um lugar de falta de energia. E eu não estou falando... eu estou falando de energia mitocondrial, de energia de respiração. E nesse ponto, o livro é um instrumento importante, porque ele contém esse tipo de informação, né? E eu fui fragmentando, né, por partes, né? Como que você alimenta esse corpo de uma maneira que... de nutrição mesmo. Quando eu faço atividade, eu melhoro a capacidade de respiração. Dormir é uma capacidade, eu consigo restaurar. Então, muitas vezes, você ainda não consegue conversar. E essa paciente que eu escolhi de trazer de modelo, quando ela teve essa sabedoria de eu preciso cuidar de mim, ela foi percebendo que à medida que ela mudava a dieta, à medida que ela conseguia comer melhor,
ela conseguia também ter mais clareza. Porque esse cérebro que vai para este lugar muito primário, muito primitivo, ele está desnutrido. Ele está desnutrido mesmo. Quando eu avalio o paciente, ela está com vitamina D baixa, vitamina B baixa, com ferro baixo. E às vezes ela pensa assim, eu estou comendo. Mas comer... Comendo muito, né? Ela está comendo muito, e muitas vezes ela até está comendo coisas boas. Mas o que acontece? Ela não está absorvendo. Porque numa condição de estresse, numa condição catabólica, o corpo não absorve. E eu falo no livro, nós não somos o que comemos. Nós somos o que comemos e absorvemos. Se eu comer e não absorver, eu não entreguei para a minha célula nada para nutri-la. Então, a gente não tem que pensar só no corpo, mas o paciente precisa de ter uma gasolina, de ter um combustível, até para ele começar a pensar e tomar atitude. Entendeu? Então, nesse princípio, se eu consigo regularizar questões fisiológicas, eu começo a entregar esse poder, essa potência para a pessoa conseguir perceber a armadilha. Senão, ela não percebe a armadilha. Gente, bom, essa conversa poderia durar mais umas 3h30. A gente roubou um pouco agora, mas a gente começou mais tarde, não é isso? Bom, eu queria perguntar a vocês duas, então, para a gente finalizar, cada uma de vocês, o que o livro significou para vocês. Claro que eu estou fazendo pergunta de editor, né? E se vocês têm algum recado para além do livro especial para as pessoas que estão presentes. A esquerda sempre começa. Pois é. Eu falo que a escrita ela me salvou de todas as formas. Principalmente por ser um relato autobiográfico. Muito antes de eu escrever o livro, eu comecei escrevendo para eu poder me entender novamente quem que eu era dentro desse meu processo de despersonalização que eu passei nesses 20 anos. O blog, então, né? Foi na hora que eu comecei a escrever para um blog que eu criei na época que eu comecei a me organizar e a entender o poder que eu tinha novamente. Foi um resgate de autoestima através da escrita. Uma coisa, foi muito interessante esse processo. Ai, gente. Chamava Viagra pra bunda. Que eu falava que eu queria um remédio que endurecesse minha bunda. Tá aí o... E aí... Gente, o livro é divertido, tá? O livro, obviamente, traz uma história muito densa, muito dolorosa, mas o livro é divertido. O livro é a forma como eu sou, né? Eu não consegui fazer muito diferente. Então, são duas coisas que eu falo que me salvou. Meu humor, que querendo ou não, eu nunca perdi. E a escrita. A escrita realmente foi essencial para minha vida. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: se vocês conhecem, por mais que seja um tema difícil de se abordar com alguém que esteja passando por isso, o livro talvez seja uma boa forma de ajudar, né? Pessoas que estão passando por relacionamentos abusivos, porque a pessoa começa a se entender dentro de um relacionamento tóxico. Então, o livro ajuda muito a pessoa cair essa venda e ter essa percepção. E obrigada pela oportunidade, Afonso, querido, obrigada, né? Foi um prazer, doutora Meira, adorei. Vou, inclusive, marcar uma consulta. O Tico falou com o Teco aqui, né? E Rejane sempre, né? Por estar sempre apoiando. Olha bem, eu sou uma médica, mas eu sou uma médica de esquerda, tá, gente? Eu tô na direita, mas sou uma médica de esquerda. Entende? Então existe uma máxima na medicina que o médico ele se empodera no infortúnio do paciente. E eu acho isso triste, extremamente triste. Então, o meu desejo enquanto médica é o desejo de construir saúde. E a minha proposta de construção de saúde, inclusive eu falo no livro, ela se estrutura em 5 pilares, que são respiração, alimentação, postura, pensamento e sono. Então, eu fico muito mais feliz de entregar para o meu paciente condição, poder para que ele construa a saúde, do que deixá-lo adoecer para que ele fique dependente de mim. Então, isso no consultório, eu faço 1 a 1. Isso com o livro, eu posso fazer para o mundo todo, né? Aliás, eu acho que o livro tem que atingir o mundo todo. Porque todo mundo merece ler esse livro. Porque a gente colocou aqui 12 atitudes para você viver feliz em equilíbrio com o seu peso.
mas claro que pode ser com a sua saúde, com a sua vida, com a sua consciência. Não, e a gente pensou em colocar com a sua saúde, mas a gente achou que a palavra peso venderia mais por motivos óbvios, né? Não, claro. E com todas as formas de peso, né, gente? Porque o peso não é somente o que pesa na balança, né? É o que pesa em todos os lugares da nossa vida, né? Então, eu construí o livro com extremo carinho, como se eu estivesse falando no meu consultório para o meu paciente. Né? O leitor é como se ele estivesse sentado na minha frente, tendo uma experiência com a doutora Meira, porque é isso, eu não quero um paciente adoecido, alimentando a indústria de remédios, eu não quero um paciente precisando de um procedimento cirúrgico. Se eu gostasse de cirurgia, eu tinha continuado sendo anestesista, onde eu presenciava muitas cirurgias desnecessárias. Então, o livro é uma ferramenta amorosa, onde eu me entrego em letras para o meu paciente, para o meu leitor. Eu me entrego, eu falo assim, olha, e eu acho isso, pode ser pretensioso, mas eu acho mesmo que um pouco de doutora Meira faz bem para todo mundo. E aqui tem, né, nesse livro tem muito de doutora Meira. Muito, muito, muito mesmo. Muito bom. Então, o que eu desejo para ele é que ele realmente plante saúde no mundo. No mundo. E eu desejo sucesso sempre para vocês duas, que os livros vendam sempre bem, né? É uma aventura muito bonita essa de publicar e de divulgar o seu próprio livro. As duas são muito... se esforçam muito para isso. Isso não é comum. Muitos autores lançam seus livros e abandonam os seus livros. As duas defendem os livros. Olha bem, eu preciso dizer aqui que esse livro, que foi lançado, né, em abril, maio, ele já deixou o mundo mais leve, bem mais leve, porque os pacientes me contam que a partir do livro tomaram atitudes, mudaram condutas, mudaram alimentação, começaram a fazer atividade física, estão mudando a relação com o corpo e elas me contam quanto mais leve elas já estão. Então nós estamos com um livro, eu estou com um livro, né, aqui, que está deixando o mundo mais leve. E isso é incrível, incrível, porque a Dani, né, falou de abusador. O mundo capitalista é abusador. Então, o livro é uma força para que você não deixe o mundo capitalista tomar conta de você. É para falar assim, olha, eu estou no poder, no comando e no controle do meu peso. Eu decido, eu faço e eu conquisto. Bacana. Muito obrigado a vocês duas. Obrigada a vocês que estiveram aqui. Eu tenho 4 livros que eu gostaria de dar para quem quiser. Bom, ela chegou primeiro.